Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Manuela, sou instrutora de Mindfulness formada pela Unifesp, Universidade de São Paulo, e sou administradora de formação com especialização em marketing. E há 2 anos e meio eu fiz uma transição de carreira, no qual eu decidi usar o Mindfulness como minha nova profissão. Então, sejam bem-vindos. Essa é uma palestra resumida do workshop que eu faço de introdução ao Mindfulness. Então, para você que não teve oportunidade de ver algum workshop meu, fica aqui um resumo para você sobre o que é o Mindfulness e quais são os programas que nós desenvolvemos com ele. E para começar, eu queria que você fizesse uma reflexão muito breve. De 1 a 5, onde 1 é pouco estressado e 5 é muito estressado, como você se sente hoje? Lembre que o estresse, ele vem acompanhado de vários sintomas, né? Como insônia, ansiedade, depressão, dores corporais, palpitação, pressão alta, dentre outros. Então, olhando um pouquinho para você, como que você se imagina? Qual o seu nível de estresse? Ok, espero que já tenha conseguido fazer a sua reflexão. O que eu tenho visto nos encontros e nos grupos que eu faço é que a maioria das pessoas está da média para cima, ou seja, são pessoas que estão estressadas e muito estressadas, o que é normal. Isso faz parte dessa geração que nós vivemos hoje e já é uma tendência que todo o estresse, a ansiedade e depressão aumente nos próximos anos. E aí, eu queria que você fizesse agora uma breve pausa. Se possível, que você fechasse os seus olhos, estivesse sentado em um lugar que seja confortável para você, relaxando os ombros, colocando as mãos sobre as coxas. E vamos fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é um breve check-in. Como eu estou agora? Tudo bem? Preparado? Então, pode fechar os olhos e vá pouco a pouco percebendo o seu corpo, como ele chega agora, como ele está agora. Talvez exista alguma agitação decorrente de um dia de trabalho, cheio de atividades, ou uma sensação de bem-estar. Apenas perceba como está agora o seu corpo, o seu pensamento. Se existe algum sentimento que chame mais atenção. Então, lentamente, da forma que for possível para você, vá trazendo a sua atenção para a sua respiração. Talvez percebendo os leves movimentos que o corpo faz ao inspirar e ao expirar. Notando a respiração da maneira que ela se encontra. Então, lentamente, vá expandindo a sua atenção e notando o corpo como um todo novamente. Do topo da cabeça até as pontas dos pés. Percebendo como está agora. Voltando a incluir as sensações do corpo no ambiente, ou notando os toques dos pés no chão, o corpo sustentado pela superfície no qual está. E lentamente dando final para essa breve prática, quando se sentir à vontade, abrindo os olhos. E aí? Como você se sentiu? O que foi possível notar nesse check-in? Como você chega aqui?
E aí, o que eu quero trazer para vocês são algumas reflexões rápidas para que a gente entenda que esse estado que nós vivemos hoje de mente acelerada, de estresse, de ansiedade, de melancolia ou depressão, é algo novo, né? É algo não novo, né? Mas é algo que tem aumentado, né? E que todos nós vivemos. Faz parte dessa nova geração, né? Desse mundo moderno. E uma pesquisa de Harvard apontou que nós temos uma tendência a não prestar atenção no que nós estamos fazendo em quase metade do tempo. Ou seja, 47% do tempo nós não temos atenção no momento presente. Nós não estamos atentos às atividades que nós estamos desenvolvendo. E que este fato de não estar atento não cria uma mente feliz, certo? Então, devagar, ficar muito perdidos em pensamentos, em emoções, não traz felicidade. Mas a boa notícia é que a gente pode treinar esse estado de atenção, de presença. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Fora essa tendência natural da mente de se dispersar, a gente vive no mundo VUCA, né? Um mundo de volatilidade, de incerteza, complexidade, ambiguidade, que deixa ainda mais a gente acelerado e que estimula ainda mais a nossa atenção em múltiplas atividades, prejudicando ainda mais a qualidade da nossa atenção. Adicionalmente, nós vivemos um período de pandemia que mexe com todo o nosso sistema, seja emocional, seja social, seja econômico. Isso também pode causar esses estressores, né, e piorar a nossa condição emocional. E considerando esse mundo, a gente chama do mundo fazer, um mundo operacional, que nós temos que desenvolver atividades, né, o tempo inteiro. São listas infindáveis de atividades a serem feitas, que nos deixam muitas vezes ansiosos ou frustrados quando nós não conseguimos resolver. E aí, nesse mundo fazer, vem medo, estresse, ansiedade, repetição, automatismo, reatividade, preocupação. Quem não se sente assim nos dias de hoje? E isso tudo vai contribuindo para que a gente vá perdendo qualidade de vida, perdendo bem-estar. E uma outra pesquisa aponta que em torno de 1 a cada 13 pessoas no mundo, a Organização Mundial de Saúde, né, divulgou esse número, são pessoas que sofrem de ansiedade. E a estimativa para os próximos anos é que esse número aumente consideravelmente, principalmente considerando o cenário pandêmico. Então, nós precisamos realmente cuidar preventivamente, né, de preferência, para quem puder, da nossa saúde mental. E lembrando que as mulheres, elas têm 2 vezes mais chance de desenvolver ansiedade e depressão do que os homens, tá certo? Então, vamos nos cuidar. E aí, tem um outro estudo do MIT que fala que a nossa mente, né, não tem a capacidade de prestar atenção em 2 coisas ao mesmo tempo. Eu gosto de trazer essa informação porque quebra um pouco o paradigma do multitask, né, do múltipla tarefa, ou seja, quanto mais coisa você consegue fazer ao mesmo tempo, mais produtivo você é. E o que as pesquisas apontam é que isso não é verdade. Ser multitarefa não é ser mais produtivo, ao contrário. Uma pessoa que faz várias coisas ao mesmo tempo, ela tem uma perda na produtividade de 40%. E por que isso acontece? O que acontece com o meu cérebro? O que acontece é que o meu cérebro fica pulando a atenção, o foco de atenção para diferentes atividades. Então, se, por exemplo, eu estou trabalhando, respondendo um e-mail no celular e atendendo uma pessoa perto de mim, eu estou fazendo 3 coisas acontecendo. O que acontece? O meu cérebro fica um pouco com atenção no e-mail que eu estou escrevendo, um pouco com atenção no telefonema e um pouco com atenção na pessoa que está à minha frente. Essa energia que é gasta para refocar
é onde está a perda de produtividade. Então eu gasto mais tempo para voltar ao estado de concentração que eu estava, quando comparado a quando você desenvolve uma atividade do início ao fim sem interrupção. Além disso, traz muito desgaste energético, né? Então é muito natural que no final do dia você se sinta exausto, com a mente esgotada, porque essa energia que se gasta de ir e voltar à atenção é muito grande. Uma outra coisa que acontece são os erros. Ou seja, sem atenção, com tanta dispersão à nossa volta, é natural que a gente erre. É natural que a gente erre uma mensagem, mande para uma pessoa errada. É natural que a gente mande um e-mail e esqueça de copiar alguém. Quem nunca passou por isso, não é mesmo? Muito comum. Então, gravem isso. Ser multitarefas não faz parte da nossa condição mental, tá? A nossa mente só foca em uma coisa por vez. Apesar de eu ter sistemas, né, automáticos, como eu consigo respirar, meu coração bate, eu consigo dirigir um carro e prestar atenção em uma outra coisa, né? São modelos automáticos, mas a sua atenção só fica focada em uma coisa. E aí, diante, né, dessa situação de que eu tenho uma mente que tem uma tendência a divagar 50%, de um mundo que é cheio de distratores e preocupações, e ainda uma demanda por realizar várias atividades ao mesmo tempo, em que a gente não tem esse recurso, fisiologicamente falando, entra o mindfulness. E o mindfulness, o que ele é, né? Então, eu vou ler para vocês a definição do Jon Kabat-Zinn, que é o pai do protocolo de mindfulness de 8 semanas, né? Ele é um biólogo que trabalhava na Universidade de Massachusetts e foi quem desenvolveu o protocolo de 8 semanas. Então, ele define como é a consciência que surge quando prestamos atenção com propósito, no aqui e agora, sem julgamento. E aí eu queria trazer coisas para vocês que são muito especiais, né? Primeiro, que mindfulness é traduzido como awareness. Awareness é consciência plena, atenção plena. Então, nada mais é do que um estado mental, um estado de atenção, de estar presente àquilo que eu estou fazendo, certo? Com algumas atitudes, que é um outro pilar do mindfulness, né? Que a gente olha aqui como o julgamento. Ou seja, eu olho para isso, para o que eu estou vivenciando, com curiosidade, como se eu estivesse vendo isso pela primeira vez. Com um olhar muito similar ao olhar da criança, né? Esse olhar que não tem julgamento, porque não tem padrões, né? Referências para julgar. Então, vamos olhar as experiências da gente sem pré-julgá-las, trazendo essa curiosidade de falar, ok, deixa eu ver o que está aqui agora. Talvez eu tenha passado por uma experiência similar em que eu tenha julgado e entendido ela como ruim. Mas será que agora vai ser ruim? Então a gente se dá a oportunidade de reviver de uma maneira mais aberta as coisas do dia a dia, sem tanto julgamento. E com o foco no presente, totalmente no presente. E a intenção também é outro pilar super importante do mindfulness, que nada mais é do que o que te move a querer estar presente, o que te move a querer estar consciente na vida que você vive. Isso é muito importante e a gente trabalha isso bastante durante os programas. Então, esses são os 3 pilares. E durante os treinos, né, da atenção, a gente trabalha com 7 atitudes, que são desenvolvidas ao longo do programa de 8 semanas e que depois são expandidas para a vida, que é o olhar de principiante, como já falei, né? O não julgamento, a curiosidade, então você olhar de maneira curiosa o que está acontecendo, né? Então esse olhar de principiante traz muito isso. A paciência, entender que a vida é feita de processos e que tem algumas coisas que a gente não consegue antecipar, que não dependem da gente e que a gente pode ser um pouco mais tolerante no esperar. Um outro ponto é a confiança. E aqui a confiança está muito voltada à autoconfiança. É entender que nós somos seres capazes, que temos recursos internos para tocar a nossa vida com muita qualidade e com muito equilíbrio emocional, ainda que a gente esteja num processo
de aprendizagem e buscando, né, se desenvolver. Outra coisa é o não forçar, o aceitar e o soltar. Esses três estão muito juntos, né? Quando a gente não cria resistência à nossa realidade, quando a gente não nega essa realidade, quando a gente apenas aceita no sentido de entender que esse fato é real, que o que está no presente já está, eu não consigo mudar. E só de reconhecer isso, a gente começa a transformar. Quando eu reconheço uma minha realidade, eu abro espaço para cuidar. E depois que eu cuido, eu começo a transformar. E aos poucos, eu vou me liberando, né, dessa dor, ou de um pensamento, ou de uma resistência que foi criada por algo no passado. Então, o mindfulness, ele é o quê? Considerando, né, que nós temos sensações corporais, pensamentos e sentimentos, notando tudo isso e como tudo isso interfere na nossa vida, nas nossas reações, o mindfulness, ele entra no meio entre o estímulo e a reatividade. Então, eu recebo o estímulo de todos os lados e, na maioria das vezes, eu respondo no automático, sem consciência. E o mindfulness vem exatamente para entrar nesse meio, abrir um pequeno espaço entre tudo que me chega versus como eu quero escolher responder. Então, com consciência, eu tenho uma condição muito melhor de fazer melhores escolhas. E aí eu termino com vocês essa parte para dizer o seguinte: nós não podemos parar as ondas, mas nós podemos aprender a surfá-las. Esse é o grande intuito do mindfulness. O estresse, o mundo agitado que nós vivemos, né? Tudo isso nós não podemos parar. Nós não podemos, não temos força para mudar tudo isso. Mas o que dá para a gente mudar é como a gente se relaciona. Isso faz toda a diferença. Eu escolho me relacionar com mais consciência, com mais autocuidado, com mais compaixão. Ou eu continuo me relacionando no automatismo, sem perceber e apenas reagindo às coisas que chegam a mim. Então, é uma escolha. E aí, falando sobre os benefícios do mindfulness, né? Existem muitos estudos científicos, hoje em dia, já comprovados, com muitos benefícios. E eu queria deixar claro para vocês aqui que o mindfulness não é, de forma alguma, uma terapia que substitui os tratamentos psicológicos, né? Então, mas ela é uma grande ferramenta para trabalhar em conjunto com essas terapias, com os tratamentos, né? Seja tratamento com antidepressivo, seja tratamento com ansiolítico, enfim. Então, tem um resultado muito positivo como algo que auxilia os tratamentos tradicionais. E os principais benefícios que o mindfulness traz, né, com comprovação científica, com grupos de estudo pesquisados, primeiro ajuda demais na redução dos sintomas da depressão e da ansiedade. Também nos sintomas provocados, né, principalmente os emocionais, da dor crônica. Então, para alguns pacientes, há até uma redução da sensação de dor. É muito benéfico para quem tem problemas cardíacos, então pessoas hipertensas, cardiopatias, porque as práticas de mindfulness ajudam a reduzir a pressão arterial. Melhora demais o sono, a insônia, também a memória, o foco e as relações interpessoais também, porque a gente trabalha dentro do mindfulness algumas práticas de compaixão. Então, passamos a entender os outros seres humanos dentro da mesma base que nós pertencemos. Nem melhores, nem piores, mas sim iguais. E enxergar essa igualdade faz toda a diferença da forma como nós nos relacionamos com os seres humanos. E é uma prática super acessível, uma vez que a gente usa como âncora da atenção a respiração. Então, toda vez que a minha mente se distrai, eu trago o foco de novo para a minha respiração. E fico nesse estado presente. E vou percebendo que a mente se distrai e que isso é super natural.
mas pouco a pouco esse diálogo interno mental, ele começa a reduzir. E aí a gente começa a entender mais como nós funcionamos, como nós reagimos e conseguimos cuidar de uma maneira diferenciada, né? Usamos também as sensações no corpo como âncora. Então eu posso focar a minha atenção em diversas partes do corpo e sempre que eu me distrair e sempre que o meu foco sair do momento presente, eu volto para o corpo. Isso são as práticas formais, né? Além disso, a gente traz também as práticas informais, que é notar a vida acontecendo no seu dia a dia de uma maneira mais consciente, né? Seja num escovar o dente, seja num banho, seja numa alimentação. Trazer mais sentido para aquilo que está sendo feito. Tudo bem? Então, são muitos os benefícios que nós temos. E com relação ao programa de 8 semanas, é um programa que ele acontece no Protocolo do Brasil, uma vez por semana, durante 8 semanas, durante 2 horas, tá? E a gente faz práticas de mindfulness, que usa como base a meditação, né? A meditação focada no treino da atenção. E a gente faz também algumas atividades em grupo. Depois disso, você passa a semana praticando, né, esse treino da atenção através de práticas guiadas, né, meditações guiadas passadas por mim ou por qualquer outro instrutor, e com algumas atividades também leves para começar a notar essa vida acontecendo com mais atenção no dia a dia, tá certo? Então, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se fizer sentido para vocês, fiquem ligados nas informações das próximas turmas. Obrigada pela sua presença, obrigada por estar aqui. Espero que tenha feito sentido para você. Estou à disposição para o que vocês precisarem, para qualquer dúvida, para qualquer sugestão, ok? Espero vocês e, como eu sempre digo, a vida acontece agora. E é só no agora que a gente pode fazer alguma coisa. Um beijo.